Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, né? Acerca de murmuração, né? De se queixar, de criticar a Deus. E quem é que gosta que, quando está fazendo alguma coisa, construindo alguma coisa, fazendo alguma obra, qualquer coisa que esteja fazendo, né? Quem é que gosta que antes que tu termine alguém esteja criticando ou falando, né? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Poxa, o cara está falando, mas eu nem terminei ainda. Né? Tu tens aquele projeto na tua mente, tu sabes o que estás fazendo. Né? E assim é nós com Deus. Porque a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele tudo fará. E aí nós entregamos, né? A nossa vida no centro da vontade de Deus. E daqui a pouco estamos questionando, murmurando contra ele. Né? Sendo que ele tem um projeto, tudo na mente dele. Ele tem tudo escrito. Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos. Né? E para não ficar só nas minhas palavras, quero usar a Bíblia. Provérbios 18, 21 fala o seguinte: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então nós devemos usar a nossa boca para abençoar, usar para o lado da vida, não para o lado da morte. Amém? Quando nós estamos murmurando, nós estamos tendo uma legalidade para o Satanás entrar na nossa vida. Porque quando nós murmuramos, nós deixamos de confiar em Deus. Nós estamos dizendo para ele, ó Senhor, tu não sabes fazer nada. Porque nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida. Precisamos abençoar. Obrigado, Jesus. Eu sei que é um momento difícil que eu tenho passado. Mas eu sei que tu vais dar o livramento. Do que, meu Deus, para que fui fazer isso? Por que disso? Por que daquilo? Meu Deus. Se soubesse, não tinha começado a te servir. E Deus está ali com o projeto prontinho. E nós estamos, muitas vezes, bloqueando o agir de Deus. Filipenses 2,14 diz também o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós temos que ser a diferença em meio a um mundo que só reclama, que só murmura e diz, se Deus é bom, por que Ele deixa acontecer isso e deixa acontecer aquilo? Nós temos que ser diferentes. Temos que ser aquele que realmente serve a Deus e confiamos no projeto dele para a nossa vida. Amém, irmãos? Temos que tomar muito cuidado com a nossa boca e com a nossa língua. Muito cuidado. Aquilo que a gente profetiza, com aquilo que a gente fala. Profetize coisas boas sobre a tua vida, sobre a vida da tua mulher, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua família. Não lance maldição, irmão. Cuidado. Cuidado com a boca. Não é da minha cabeça. Vocês viram a Bíblia que diz, é a palavra de Deus. Né? E a Bíblia nada mais é do que um manual de instrução para nós, no dia de hoje. Né? Todo objeto, um carro, uma moto, uma geladeira, uma TV, tudo tem um manual de instrução, né? Quem faz o manual de instrução é geralmente aquele que produz, né? Aquele que cria determinado objeto, né? E se existe um manual a seguir, é porque ele sabe que aquilo ali é melhor. Deus deixou a Bíblia hoje para nós. Um manual de instrução para nós seguir. Todos os dias nós podemos abrir um versículo, um capítulo que seja, e aprender algo para a nossa vida, para nós viver de uma forma melhor, em diversas instruções.
que a gente tem. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, em todo o tempo. Qualquer parte da Bíblia que você abrir e você meditar, é Deus falando contigo. Amém? Amém. Vamos passar para um momento de bênção e testemunho. Quem tiver alguma bênção, um testemunho para contar. Teve essa semana aí. O que eu posso contar é que vou poder viajar para Porto Seguro, passar umas férias com a mulher, né? Com a varoa, lua do meu casamento. E poder participar do congresso que vai ter lá em Porto Seguro. Poder escutar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais. Só isso já é uma benção, a gente está podendo fazer isso nos dias de hoje, né? É isso. Tem uma benção também para contar. Meu pai está aqui, para mim é uma benção, né? Uma alegria imensa. E eu sei que aqui também traz muita lembrança para ele, que foi criado aqui nessa casa, né? Eu já falei outro dia, essa casa aqui foi do meu avô, da minha avó. E eu tenho lembrança aqui pequeno também. E meu pai também deve ter muita lembrança daqui. Então, é uma bênção poder estar conosco aí hoje, escutando um pouquinho da palavra também. Amém. Mais ninguém? Pastor Cristian. Pastor Cristian vai estar trazendo uma mensagem para nós hoje. Vamos estar estendendo a nossa mão para cá, irmão, abençoando a vida dele. Deus possa usá-lo como tem usado. Pai, em nome de Jesus, eis a vida aqui do teu servo, do teu filho, Senhor, que veio trazer a tua mensagem, Senhor, para nossos corações. Prepara, Deus, o nosso coração, a nossa mente como terra fértil para receber a tua semente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pedir ajuda dele aí para gravar, mas se estiver gravando aí também, que eu sempre, na direção que Deus me deu, né? Todo lugar onde eu vou, ministrar a palavra de Deus, eu tocar o violão, tudo eu gravo ou filmo, né? E tudo a gente transforma depois em vídeo e vai para o nosso canal do YouTube, né? Uma direção que Deus me deu antes da pandemia ainda. Então, durante a pandemia, nós gravamos em torno de 600 vídeos, né? E mais fora o canal do Ministério Vindas Águas, então deve ter passado de 800, né? A direção que Deus nos deu de realmente semear, né? Plantar semente, e principalmente nesse tempo tão difícil que foi a pandemia, né? E eu acredito que muitas pessoas realmente hoje, posso dizer assim, que estão de pé porque se alimentaram, né? Seja através da fonte A, B, Y, mas quem não se alimentou, quem não buscou, porque infelizmente muitas igrejas fecharam, né? Em São Paulo, muitas igrejas fecharam. São João Batista, que é aqui, cidade pequena, eu fiquei sabendo de igrejas que fecharam, porque por medo, né? O próprio pastor com medo, né? O medo de ficar doente e de morrer. E infelizmente as igrejas que não partiram para o online, muitas delas sofreram muita baixa, né? Fora aquelas que fecharam. Então o online hoje ele se tornou uma necessidade e é uma realidade do tempo de hoje. A gente tem conversado nos bastidores ali com o Júnior, né? Tentar convencer o pastor Dalci e o pastor Amena, está mais que na hora de filmar os cultos, né? Porque hoje, claro, nada substitui o presencial, né? Nada substitui, como diz o apóstolo René, a honra da presença, né? Então a gente tem que estar, é importante estar junto, né? A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não tem como estar em comunhão, não tem como estar em união, não tem como estar junto online. Eu tenho que estar junto, eu tenho que abraçar, tocar, né? No entanto, a gente sabe que existem casos que realmente você não consegue ir no culto por uma enfermidade, alguma situação, e você tem a oportunidade de acompanhar em casa, né? Assistindo ali via online. E o online hoje se tornou uma grande ferramenta evangelística. Tem pessoas que têm uma espécie de preconceito, muitas vezes com uma igreja evangélica, por exemplo, ela não tem coragem, principalmente em algumas cidades, né, que tem muita tradição romana, né, e elas têm um preconceito de botar o pé lá dentro e acabam assistindo
pela internet, e muitas delas acabam se convertendo. Eu posso dar para vocês o testemunho do nosso irmão pastor Oscar Kistler, né, que ano passado foi para a Glória. Ele era vice-presidente do nosso ministério lá em Nova Trento. Domingo agora fez 1 ano que ele partiu para estar com o Senhor, né? E ele foi uma pessoa que teve uma conversão assistindo um programa do missionário R.S. Soares, em casa. Então isso prova que realmente o meio digital, seja TV, seja YouTube, seja lá o que for, ele tem a sua importância, né? Muitas pessoas acabam realmente se convertendo através do digital. Então eu acredito que tem que se colocar isso em oração e partir para cima, né? Porque é mais uma forma, né, de alcançar. Enquanto eu falo isso para vocês, veio aqui à minha mente uma empresa brasileira. Qual que é o nome agora? Talvez o Espírito Santo não vai deixar fazer propaganda de empresa aqui, né? Mas enfim, o Espírito Santo provavelmente não quer que eu faça propaganda de empresa. Mas existe uma empresa no Brasil que ela tem pelo menos 7 meios de comunicação, né? É um dos empresários mais ricos do Brasil, né? Ele tem essa empresa que tem pelo menos 7 meios de comunicação. Ele trabalha com 7 formas de vender diferente, né? E isso tornou essa empresa esse potencial que ela é, né? Uma empresa de multinível que tem aqui no Brasil. Então, da mesma forma, nós como igreja, a gente precisa usar todas as ferramentas e possibilidades que a gente tem, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, né, o 9, eu fiz-me tudo para com todos, para de todas as formas ganhar o maior número de pessoas. Eu fiz-me como judeu para ganhar os judeus, fiz-me como o que estava sem lei para ganhar aquele que está sem lei, fiz como os que estão debaixo da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei, fiz-me tudo para com todos, para de todas as formas alcançar o maior número de almas, né? Então, a gente vê em toda a palavra de Deus realmente esse desejo de Deus realmente de salvar as almas, né? De alcançar as almas. Então, a célula, esse encontro aqui, ela acontece por causa disso, né? Porque um dos objetivos principais é a gente realmente convidar pessoas para que aqui elas possam ouvir o Evangelho. E, enfim, quanto maior o número de possibilidades para alcançar as almas, a gente não precisa ficar restrito a uma maneira só, a um método, né? Eu posso usar a célula, eu posso usar o culto, eu posso usar o online, e se tiver mais maneiras, todas elas são bem-vindas, contanto que o maior número de almas sejam alcançados por Jesus. Estão entendendo? Amém? Mas isso aqui é só a introdução. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. A gente vai ler, primeiramente, Êxodo capítulo 20. Eu quero ler um versículo só. Eu já tive a oportunidade de pregar aqui na igreja dos meus pais, aqui em Canelinha, sobre os 10 mandamentos. Mas eu quero ler só um versículo só dos 10 mandamentos, que é Êxodo 20, versículo 12, que é um bem específico. E depois a gente vai estar lendo lá em 1 Samuel capítulo 15. Ok? O nome do pai do Guilherme, como é que chama mesmo? Moacir. É o Moacir. Seja bem-vindo, né, seu Moacir? O restante aqui, todo mundo da casa, né? O moço lá não conheço bem ainda, qual que é o nome dele? André. É o André, mas eu já vi ele na igreja, já esteve aqui outra vez, eu acho, né? Cunhado. Então já é teu cunhado, né? Então já é da casa. Mas enfim, Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Amém. Em homenagem ao Guilherme, que está com o pai dele aqui presente. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Agora lá 1 Samuel, o primeiro, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Eu vou ler alguns versículos aqui para poder facilitar, porque eu não sei quantos são bem familiarizados com o texto. Então vamos lá. Vou começar a ler do primeiro versículo.
1 Samuel 15, todo mundo achou aí? Diz assim a palavra de Deus. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, quando se me opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás a homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia. Não o quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Saul: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e aí levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mas disse Samuel: então, que balido de ovelhas é este no meio dos ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para os oferecer ao Senhor, teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente. E a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Porque não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Amém? Até aqui é o suficiente. Amém, queridos? Glórias a Deus. Já oraram por mim, né? Amados, Deus colocou no meu coração hoje aqui para trazer uma palavra para vocês sobre dois princípios tremendos da palavra de Deus, muito conhecidos. Eu queria falar com vocês hoje sobre honra e obediência, mas eu vou inverter a ordem: obediência e honra, né? São dois princípios bíblicos. Deus é um Deus de princípios.
E princípios são imutáveis. Existem leis, por exemplo, como eu tive a oportunidade de compartilhar na igreja, sobre os 10 mandamentos, né? Jesus, quando ele inaugurou a sua dispensação, Jesus ele dividiu a história, né, entre antes de Cristo e depois de Cristo, antiga aliança e nova aliança. E quando Jesus ele inaugura o seu tempo, o seu ministério, ele inaugura esse período quando é feito uma nova aliança, Jesus ele conseguiu resumir todos as 10 leis do Antigo Testamento, ele conseguiu resumir tudo em 2. Ele disse, olha, a partir de agora, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, vocês cumprem toda a lei. Jesus conseguiu resumir os 10 mandamentos na lei do amor, né? A palavra de Deus diz em Gálatas que quando eu pratico amor, quando eu amo a Deus, quando eu amo meu irmão, eu cumpro toda a lei, né? Conversando um dia com a minha esposa sobre isso, ela disse, mas é óbvio, né, que se eu realmente guardar o amor, né, como a gente está escrito lá no Antigo Testamento, né, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, enfim, né, os 10 mandamentos. Se eu estou em amor, se eu amo realmente a Deus, é claro que eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Se eu amo realmente a Deus, é claro que eu não vou matar. Se eu amo realmente a Deus, é claro que é óbvio que eu não vou roubar. Agora, para a gente não fugir muito do que Deus quer falar aqui hoje, se eu amo verdadeiramente a Deus, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Como eu falei, eu não quero pregar hoje sobre os 10 mandamentos, mas eu quero focar em 2 princípios. Honrar pai e mãe, embora seja uma lei e um mandamento na antiga aliança, ele é um princípio bíblico. Porque a honra, ela vem desde o Éden. Desde o Éden, Deus ele vem tratando sobre essa questão da honra, né? Nós vamos ver Deus criando o Éden e Deus determinou que uma parte do jardim, né, que era chamado a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore não poderia ser tocada. Deus colocou Adão e Eva no jardim e disse, olha, vocês têm tudo aqui à vontade, vocês podem comer o que vocês quiserem, tudo aqui foi criado para vocês. Só que tem uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que o dia que vocês comer, certamente vocês vão morrer. Então, essa árvore não toca, não come, não mexe. Simples assim. Aquela árvore nada mais é do que uma primícia. Ela era um percentual, é como se fosse o que a gente chama hoje de dízimo, né? A 10ª parte. Então considera que ela como fosse a 10ª parte do jardim, né? Ou uma parte do jardim que Deus determinou. Essa aqui é a minha primícia. Não toca ali. Então Deus é um Deus para ser honrado, para ser obedecido, porque obediência e honra caminham junto. Não tem como dizer que eu honro alguém se eu não obedecer. E não tem como obedecer sem honrar, né? Imagina um pai, um filho, querer honrar pai e mãe sem obedecer o pai e a mãe. É impossível, né? Nós que somos pais, sabemos, eu já tenho, né, 2 filhos, eu tenho um menino de 6 anos, e a Ana Cristina vai fazer 15 anos agora, dia 12, né? Profético, nasceu no dia 12, e imagina que espécie de honra os meus filhos dariam a mim sendo rebeldes ou desobedientes o tempo todo. Não tem como. Então, obediência e honra caminham junto. Então, como eu falava para vocês, Deus estabeleceu esse princípio de não comer da árvore do bem e do mal, de não tocar num percentual, numa parte, porque Deus reservou aquela árvore como uma primícia. E não tocando nela, Adão e Eva estariam honrando a Deus. Tocando, estariam desobedecendo e automaticamente desonrando, né? Então, vocês estão começando a entender como a honra e a obediência caminham junto? Um pouquinho mais na frente, aí quem conhece a história bíblica sabe, né, que Deus
depois puniu Adão e Eva porque eles acabaram comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então puniu eles, estabeleceu que as mulheres teriam sempre filhos com dores de parto e que o homem, ele trabalharia com o suor do seu rosto para poder adquirir o pão de cada dia. E para a serpente, o julgamento dela, a lei que Deus estabeleceu, na verdade não é a lei, né? Como é que chama? Quando a sentença, né? A sentença para a serpente é que ela comeria, ela rastejaria todos os dias da sua vida e comeria do pó da terra. Então ali Deus estabeleceu a sentença por causa da quebra do princípio, da quebra pela desobediência, né? Porque Deus disse que não era para comer, e eles comeram. Uma curiosidade bíblica que é muito comum, né? Principalmente quando existe o machismo, né? As pessoas colocarem a culpa na mulher, né? Porque a mulher foi Eva que comeu, na verdade, do fruto, né? Da árvore do bem e do mal. Mas, no entanto, se você for ler ali em Gênesis, a Bíblia Sagrada diz que Adão, seu marido, estava o tempo todo do lado dela. Tem até um livro muito conhecido, né, que é chamado O Silêncio de Adão, porque o maior pecador ali foi Adão, porque ele foi negligente. Se omitiu, né? Ele se omitiu, ele viu a mulher comer e ela ainda comeu e deu para ele e ele comeu junto. Lá no começo ela já ainda na voz. Eu acredito, né? Ele errou 2 vezes, né? Errou 2 vezes, né? Pela omissão e depois pela comissão, né? Cuidou da mulher ainda. Então, eu imagino, né, que ele devia estar, eu não sei se tinha lá, já tinha lá no Jardim do Éden, se já tinha uva, né? Porque eu imagino, na época que nós fizemos. eu imagino que de repente Adão estava um pouco anestesiado, ele devia ter comido alguma coisa ali que fez mal para ele, de repente tomou muita uva ali, se embriagou com a uva, e ele devia estar meio sonolento, e a Eva foi lá, comeu e deu para ele comeu também, e aí fez toda aquela caca, né? E aí houve essa sentença dada a eles. Uma curiosidade que mais na frente, quando eles eles tentam se cobrir, né? Esconder a vergonha deles, e Deus não aceita a estratégia que eles usaram, se eu não me engano foram folhas de figueira, para tentar cobrir a vergonha. Deus não aceitou aquilo, e o próprio Deus foi lá e sacrificou um animal, e pegou o couro daquele animal para cobrir a vergonha dos dois, né? Ali Deus já estava apontando para Jesus, né? O dia que Deus ia sacrificar o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para que através daquele sacrifício legítimo, a vergonha do pecado, da maldição do pecado de toda a humanidade pudesse ser coberta. Até os dias de hoje, o ser humano tenta usar algumas estratégias, né, para tentar cobrir a sua vergonha, mas nenhum tipo de estratégia que a gente utiliza consegue encobrir a nossa vergonha, a vergonha do pecado. Somente o sacrifício de Jesus é o único que é capaz de cobrir toda a vergonha do pecado. Mas só para finalizar essa primeira parte, Adão e Eva tiveram um casal de filhos, tiveram filhos, né, 2 filhos. Vocês conhecem a história também, um chamado Caim e outro chamado Abel, né? Na sequência, a gente vai ver que Abel ele pega um primogênito de uma ovelha, né, um cordeirinho, e ele oferece a Deus, e Caim ele pega um fruto da terra e também oferece a Deus. E a gente vai ver na história que Deus acaba recebendo melhor a oferta de Abel, né? Deus acaba se agradando melhor a oferta de Abel. Por quê? Porque era um primogênito das ovelhas, era uma primícia. Então, mais uma vez, a gente vê o quanto que Deus realmente valoriza essa questão daquilo que é primeiro, né? Daquilo que vem primeiro, daquilo que é uma primícia, né? O primeiro filho, a primeira ovelha, a primeira parte do salário, a primeira parte do jardim do Éden que não pode ser tocada, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, uma forma de honrar a Deus, quando hoje na igreja eu entrego a Deus o meu dízimo, não deixa de ser uma primícia, né?
Embora a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 3 que existe também a primícia, né? Que seria a equivalente hoje ao primeiro dia do seu trabalho, né? Você pode pegar isso e o equivalente a um dia de trabalho, você pode entregar isso para o sacerdote na sua igreja, o seu pastor, e isso você vai estar honrando a Deus, entregando para um representante de Deus. Só estou dando essa introdução para vocês começar a entender um pouquinho sobre essa questão da honra, né? Pai e mãe, né? Pai e mãe foram aqueles que nos colocaram no mundo, né? Então, eu sempre ensinei a minha vida toda. Pai e mãe pode ser cachaceiro, pode ser macumbeiro, pode ser traficante, pode ser o que for. Pai é pai e mãe é mãe. Deus estabeleceu um mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Né? Honrar é reconhecer. Honrar é distinguir. Honrar é colocar eles num nível, num patamar diferenciado. Eu não posso tratar pai e mãe como qualquer outra pessoa. Né? Pai e mãe vem acima de tudo. Né? É um mandamento. Né? E da mesma forma que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, eu preciso aprender a honrar a Deus. Se pai e mãe é tão importante na Bíblia honrar pai e mãe, ao ponto de Deus deixar claro que se eu quiser ter bastante vida aqui na terra, se eu quiser ter longevidade, se eu quiser viver muitos dias aqui na terra, eu vou precisar aprender a honrar meu pai e minha mãe, porque a Bíblia diz assim, no mandamento, né? Para que tenha vida longa, para que os teus dias sejam prolongados. Então tem uma sentença ali, tem uma promessa da parte de Deus. Se eu honrar meu pai e minha mãe, Deus vai prolongar os meus dias aqui na terra. Hoje à tarde, antes de vir para cá, eu já passei lá no meu pai e na minha mãe, já fiz uma visitinha, já dei um presente para o meu pai atrasado do aniversário dele, e ainda convidei ele para pregar amanhã à noite lá em Nova Trento. Já vai ficar um convite para vocês, nós vamos fazer um culto de quarta-feira, porque nesse sábado a gente não vai ter culto, então a gente vai fazer um culto amanhã à noite. Todos vocês estão convidados, né? E se vocês quiserem botar em prática o que está sendo pregado aqui hoje à noite, honrar o meu pai, que é pastor de vocês, então vocês vão amanhã à noite leva as esposas de vocês, vão lá conhecer o Ministério Fim das Águas amanhã às 8 horas da noite. Já está feito o convite, né? Então, já fiz já botei em prática para poder pregar aqui hoje à noite, né? Eu tive lá um tempo com eles hoje à tarde, tomei café com eles, conversei com eles, dei presente e ainda convidei para pregar no culto.